Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 12 de julho de 2025. É sábado e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que é o nosso deus do tempo, é o nosso deus da agricultura. Muitas vezes ele é simbolizado com uma foice, até no símbolo mesmo, né? A gente pode pensar que é uma cruz com o símbolo de Saturno, uma cruz com uma foice. Então, representa também as colheitas, a gente pensar que o que a gente colhe da nossa disciplina representa muito essa realidade material, a cruz representa isso. Bom, Saturno é o último astro visível, olho nu, então ele representa esses limites. Ele também vai falar então sobre isolamento, sobre afastamento, já que ele é o último visível. A gente pode pensar também no nosso mapa, a casa, a área da nossa vida onde a gente tem Saturno é muitas vezes uma área da nossa vida que a gente precisa da experiência do tempo. Então, o Saturno ele tem esse ciclo próximo dos 30 anos, então é algo que vai se amadurecendo conforme a gente vai vivendo. Então, às vezes, essa área da nossa vida ela pode parecer um pouco emperrada, porque num primeiro momento a gente pode olhar para ela com essa sensação de escassez, com essa sensação de falta, e a partir disso a gente busca essa estrutura, a gente busca esse fundamento, sabe? Então ele vai trazendo aos poucos, à medida que a gente vai vivenciando esses aprendizados sobre como a gente lida com o nosso tempo, como é melhor para a gente lidar com o nosso tempo, o que faz sentido, tá? E às vezes, daí, quando faz aspectos com outros astros, às vezes traz esses bloqueios também para outros temas, outras áreas da vida. No céu de agora, o Saturno ele está em Áries, então o Saturno ele rege o signo de Capricórnio e de Aquário. Então ele se sente muito bem nesses signos, tem essa habilidade ali de lidar com as estruturas, com a disciplina mental e tem essa exaltação no signo de Libra, que é o contrário, é o signo contrário, o signo oposto a Áries. Então, o Saturno em Áries, ele tem essa dificuldade de ação, porque tem essa impaciência, tem essa pressa, e não respeita muitas vezes esses ciclos do tempo. Então, muitas vezes é você querer plantar algo num dia e já colher no mesmo dia. Isso provavelmente vai trazer problemas, né? Pensando simbolicamente. Qualquer coisa que a gente vai fazer que demanda tempo e a gente tem essa pressa. Imagina você construir um prédio em, sei lá, um trigésimo do tempo. Isso não vai dar certo, sabe? Então. Penso que Saturno em Áries é um trânsito difícil para todo mundo, principalmente para as pessoas que têm muitos planetas em Áries. Então, tem que aprender a lidar com isso, né? Não só agir impulsivamente, não só buscar esses impulsos, sabe? E para algumas pessoas pode ser o inverso, às vezes é estruturar também essa motivação, essa ação no mundo, essa individualidade, sabe? Então, olhar ali a casa, a área da sua vida onde você tem o signo de Áries, que ali, pelos próximos 2 anos e meio, vai ter esses reflexos, essa busca de um aprofundamento, tá? O Saturno, ele tem o seu júbilo na casa 12, então no nosso mapa. E no mapa do céu, né, as casas elas são divisões humanas, mas a gente, todo mundo então, quando a gente faz uma leitura do mapa, qualquer tipo de mapa tem essas 12 casas que representam áreas, temas da nossa vida. E Saturno ele tem o seu júbilo na astrologia tradicional, a casa que ele fica mais alegre, onde Saturno fica mais alegre. Ali na casa 12 tem uma certa semelhança nos temas, uma capacidade de expressão. Então, a casa 12 vai falar muito sobre o inconsciente, sobre o oculto, sobre retiro, sobre isolamento, e Saturno tem uma afinidade com esses temas. Outros temas que a casa 12 pode trazer, ela fala sobre locais muitas vezes isolados, ou também pode falar sobre pessoas vulneráveis, pessoas que não são vistas, já que a casa 12 não aspecta o ascendente. Pode falar sobre prisões, sobre hospitais, sobre monastérios, sobre, enfim, essas questões invisíveis também. Então, que Saturno também lida. E eu penso que é um aprendizado muito grande de Saturno. Eu gosto muito daquela definição que disciplina é você ser discípula de si mesma. Então, não é você se atropelar no tempo, mas é você entender o seu tempo e honrar o seu tempo. Então,
Penso que sempre que tem esses trânsitos importantes de Saturno, num dia de Saturno é importante a gente refletir sobre isso. Eu estou honrando o meu tempo, eu estou me atropelando, eu estou buscando me aprofundar nessa realidade material, na forma com que eu quero me relacionar com o tempo, e pensando até que amanhã Saturno vai começar essa retrogradação. Então, os assuntos que ele rege tendem a trazer essa revisão, esse olhar, esse reolhar ali. É, então, coletivamente, a gente pode pensar numa revisão dessas estruturas de compromissos sociais num nível micro, né? Pensando no nosso próprio mapa. Então, eu olharia a casa que você tem o signo de Capricórnio, Aquário e Áries, e até Libra também dá para olhar. E pensar nesses temas ali, o que que precisa ser revisto? Então, às vezes, é essa revisão ali de planejamentos a longo prazo, de agenda, sabe? Então, isso aqui não faz mais sentido. Eu pensei nisso, mas não tem mais a ver comigo. Eu sou outra pessoa. E às vezes a gente fica insistindo em algo que não faz mais sentido pra gente. E então é se permitir também essa quebra dessas estruturas, sabe? Esse ruir de alguma forma, de algo que já estava estabelecido há muito tempo, que às vezes nos trazia segurança. Então, eu penso esse momento de revisão. Então, como eu falei, para cada pessoa acaba sendo específico, olhar esses pontos do mapa para trazer mais informações. Até se você tem astros, planetas em Capricórnio, Aquário, Áries, Libra, também a gente pode pensar então nesses reflexos, tá? Mais relevantes. E que mais? Então, eu penso que é isso, né? Essa retrogradação de Saturno é sempre essa revisão de contrato com o tempo. É como se a gente pegasse o tempo ali para conversar, esse Cronos. De alguma forma, a gente estabelecesse essa conexão e buscasse rever o que a gente tem feito até agora, se tem valido a pena, se algo precisa ser renegociado mesmo, tá? Então. A gente segue nessa alunação carangueja, nesse ciclo da Lua, que começou ali na Lua Nova em Câncer, vai até o próximo encontro da Lua com o Sol, quando vai ter esse início da alunação leonina. Então, a alunação tem esse ciclo de aproximadamente um mês, a gente está nessa metade, a Lua acabou de alcançar o seu ápice ali na fase cheia, na Lua em Capricórnio. Então, lembrando que a Lua fica 2 dias e meio em cada um dos signos, ela fica cerca de uma semana em cada uma das fases. Cada uma das fases, cada um dos signos vai nos trazendo, é, eu acredito, né? Vai nos trazendo ensinamentos, vai nos trazendo intuições. Então é sempre interessante a gente ter esse olhar para o céu, mas sempre buscar esse olhar para nós mesmos também, porque esses reflexos eles são muito particulares e eles podem ser muito criativos, inspiradores, se a gente presta atenção. Então, a Lua ela vai falar sobre o nosso corpo emocional, os nossos padrões emocionais, comportamentais. Pensando no coletivo, vai falar sobre o clima, o humor, o ritmo do dia. Então, aqui ontem eu trouxe muito isso, que quando a lua está cheia, os locais tendem a estar cheios, as pessoas tendem a estar intensas, transbordando nesse campo emocional. É óbvio que para cada pessoa é muito específico, tem pessoas que são mais solares, mais lunares, enfim. Que mais que eu vou falar sobre o céu do dia? Então, a lua segue no signo de Aquário, que é esse signo mental, é um signo de ar fixo, é regido por Saturno na astrologia tradicional e por Urano na astrologia moderna, então tem essas qualidades, tem essas semelhanças com esses astros. Aquário é um signo que se aprofunda, então os signos fixos têm isso, né? Eles teimam, eles se aprofundam no elemento. O ar é o elemento mental, é o elemento. é, que faz a gente se conectar, então, com os nossos pensamentos, com as ideias, com os ideais. Também tem essa questão do coletivo, das estruturas sociais e das nossas próprias estruturas mentais também. Agora me veio na cabeça que o Foucault, ele tinha ascendente em Aquário. Acho que tinha mais planetas em Aquário, mas enfim. Outras pessoas também que eu gosto, que tem a lua em aquário, que às vezes a gente pode utilizar para se inspirar. Tem muitas mulheres de lua em aquário, mas hoje especificamente me veio na mente a Margaret Atwood, que é do Conto de Gaia, e tem Conto de Aia, Conto de Gaia. E tem vários livros também que são bem interessantes. Qual outra autora que tinha me vindo? Ah, Angela Davis também, que eu acho que simboliza muito a lua em aquário.
E outra artista também que eu tava pensando, quem que pode ter essa oposição do céu de hoje, que é a Lua em Aquário fazendo uma oposição com Mercúrio em Leão? E é a Viola Davis. Depois eu vou falar dela, porque antes eu vou falar de outro aspecto aqui, que é a Lua em Aquário, 6 e 7, ela fez um trígono com a Vênus em Gêmeos. Então, desde ontem também eu comentei que esse aspecto ele estava sendo aplicado desde ontem à noite, assim. Então, para quem estava acordada, para quem saiu, pode ter sido um momento muito legal, assim, para trocas, conversas leves, né? Essa coisa curiosa, essas trocas mentais. Então, às vezes, você sozinha buscando aprendizados, buscando conhecimentos. O lado negativo, às vezes, de Gêmeos, os signos de ar, às vezes, o de Gêmeos a gente pode pensar muito essa inconstância mental e, às vezes, Aquário é essa opressão mental. Então, às vezes, se fixa muito num pensamento e acaba se oprimindo, tá? Num padrão ali de comportamento, num padrão de pensamento. Mas então esse aspecto foi 6 e 7, então pode ter sido benéfico para essas conversas, para falar com pessoas que falam a mesma língua que você, para movimentar essas ideias, essas trocas mentais, socializar, ser curiosa, também pensar nessas questões de coletivo, de redes sociais. Inclusive, agora eu acabei de lembrar que uma amiga postou é, algo sobre o Orkut e eu fui pesquisar o mapa dele e ele tem o Sol e Mercúrio em Aquário. Então ele realmente, né, o Aquário ele está muito relacionado com redes sociais. E, enfim, esse criador dessa primeira rede social, eu acho que foi a primeira rede social, então ele traz muito isso, né? Que agora está tendo essa possibilidade dele voltar, alguma coisa assim, né? Eu lembrei disso também. Steve Jobs também tem o Mercúrio em Aquário. Enfim, pessoas que trazem essas tecnologias. Deixa eu ver, falei da Vênus em Gêmeos, então que ela vai continuar em Gêmeos até o final do mês, que só no final do mês que ela vai ingressar em Câncer. Então, é um momento bom para a gente aproveitar para se relacionar, para trazer essa harmonia com esses temas mentais. Então, seguir a nossa curiosidade, principalmente nesse âmbito artístico, que é o âmbito de Vênus, mas também no âmbito das relações, dos desejos. Então, é um bom momento para aproveitar isso, tá? E aí, 16h45, a Lua em Aquário ela vai fazer uma oposição com Mercúrio em Leão. E a oposição é esse aspecto que é mais desafiador, que é de enfrentamento, porque os planetas estão em signos que se opõem, tem uma natureza adversa. Então, Aquário é um signo de ar fixo, Leão é um signo de fogo fixo. E a Lua, ela faz essa defesa, então, das emoções, dos sentimentos. Mercúrio seria esse aspecto mental dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Então, tem uma oposição ali. E a gente pode sentir esse desentendimento, esse desencontro internamente. Então, as minhas emoções querem uma coisa, a minha mente quer outra, o meu corpo quer uma coisa, as minhas ideias querem outro caminho. Ou também podem ser esses sentimentos com pessoas. Então, eu tô mais voltada para um aspecto emocional, a outra pessoa mais mental. Ou eu quero me expressar e a outra pessoa não tá me ouvindo, não tá me validando. Então, pode trazer questões assim nesse sentido, tá? Então, voltando, que eu estava falando da Viola Davis, né? Que ela tem essa oposição no mapa. A Lua em Aquário com Mercúrio em Leão. E Mercúrio em Leão, muitas vezes, a gente já associa com essas questões de performance, de artes, né? De atuação. Então, ela carrega muito isso, ela traz isso no mapa. E cadê aqui que eu anotei? Aqui. Que ela. Eu estava vendo, ouvindo algumas entrevistas, estava até vendo a resenha do livro dela, Em Busca de Mim, eu fiquei muito curiosa para ler. Mas tem um trecho que eu acho que é do livro dela que ela fala que o sucesso não é nada comparado à cura. Sucesso a gente pode relacionar com o signo de Leão, ela é leonina, né? Que tem essa questão da visibilidade, tudo. É, mas a lua vai representar muito esse aspecto das nossas emoções, às vezes até da nossa criança ferida. Eu acho que essa oposição ela pode trazer muito isso, sabe? Essa nossa necessidade de ser validada, de ser escutada, de ser escolhida às vezes. E acredito que isso tem que começar com a gente, sabe? Então a gente se dá ouvidos. Um exercício que a minha psicóloga passou para mim
É, que eu acho que esse é um exercício muito comum até, de quando eu tenho alguma questão assim muito profunda, que parece assim muito maior do que a situação ali está apresentando, é eu visualizar a minha criança interior, a que eu sei, a idade mais ou menos que eu sei que foi mais tensa assim para mim, e conversar com ela e dar esse apoio, dar essa escuta, ter essa troca, sabe? E se acolher. Então, acho que isso pode ser um exercício muito legal. E às vezes isso pode ser, pensando Mercúrio, né? Escrita, ou às vezes áudio gravando, ou às vezes até você mesma performando. Eu acho que podem ser práticas, né? Acho que todas essas práticas assim, de arte terapia têm muito a ver com esse Mercúrio em Leão. Mercúrio em Leão normalmente inspira muito através da voz, né? Então, até pensando na Viola Davis, é muito isso, inspirar através da sua própria escrita, dessa jornada ali da heroína, sabe? Inclusive, esse livro também é muito legal, Jornada da Heroína. Também tem uma versão de exercícios desse livro que também é bem legal, que traz muito isso. Que mais? Que eu ia falar de Leão. Ah, e pensando nos mitos, ontem eu trouxe um pouco sobre o mito de Aquário, de Ganimedes, mas pensando no de Leão, que é o leão de Nemeia, que está relacionado com Hércules, pode ser interessante a gente ler ou ouvir sobre os 12 trabalhos. Eu vi que ontem ou anteontem a Nova Acrópole, pelo menos no Spotify, lançou um episódio sobre os 12 trabalhos na visão do Jung. É Jung que fala, né? Enfim. é, mas eu já tinha visto um outro vídeo que eu acho que é da Lucilena, não sei se é o mesmo, mas enfim, o que eu quero dizer é que tem isso, tem esse conteúdo, e a gente. E eu acho que é muito legal para a gente entender o simbolismo do leão, para quem tem planetas no signo de Leão, mas pra gente que tá vivenciando isso, sabe, eu acho que tem um simbolismo muito rico ali no, nesses trabalhos de Hércules, e principalmente para quem tem astros, então é bem interessante entender, saber, tá? E principalmente nesse episódio que ele realmente enfrenta o Leão de Nemeia. Então, a constelação de Leão tá relacionada com esse momento, e o Leão, ele tem uma pele impenetrável, então tem toda essa dificuldade de Hércules enfrentar ele, matar ele, e ele acaba sendo asfixiado. Então é uma forma do que o Hércules enfrenta ele com as próprias mãos. Então é uma força muito interna. Então, sei lá, a espada, o arco e flecha, essas coisas elas não resolvem. É uma força interna que é preciso vir à tona. E o leão ele traz muito isso. Então, mais importante do que o externo, do que as ferramentas externas, você precisa ter essa força interna para lidar consigo mesma, com os seus vícios, sabe? Porque a maioria das nossas lutas mais fortes, elas são internas mesmo, né? Enfim, outra coisa que eu tava pensando também, que me veio hoje, que eu fiquei pensando, é de como, e acho que tem tudo a ver com esse trânsito também, é de como a gente precisa melhorar a nossa conversa interna com nós mesmas. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho a minha voz interior, muitas vezes ela é muito crítica, né? Minha psicóloga até fala de como eu sou muito carrasca de mim mesma. E muitas vezes é identificar essa voz, e às vezes essa voz nem é nossa. Às vezes é a voz de alguém que nos criou, alguém que estava próximo de nós, às vezes é um professor. Eu acho que isso é muito legal. Até eu acho que no livro Caminho do Artista, e esse é sempre um livro que eu indico para quem tem planetas em Leão ou trânsitos em Leão, que tem um dos exercícios que é isso, né? Você escrever para essas pessoas assim que afetaram a sua autoestima, sejam professores, pessoas, né, que tipo bloquearam ali o seu artista interior, sabe? Enfim, eu acho que esse livro tem exercícios muito legais. Eu acho que nesse trânsito de Mercúrio em Leão pode ser uma boa. Até pensando que vai ter retrogradação dele e tudo. Mas o que eu queria falar é trazer essa percepção dessa voz, né? Esses processos de meditação, eles nos ajudam muito a trazer esse olhar para esse fluxo dos nossos pensamentos, como a gente tem falado consigo mesma, aonde que está a nossa atenção, aonde está o nosso foco. E eu acho que até a Viola Davis ela fala isso em alguma das entrevistas, né? Que a gente focar no que nos vitaliza, no que nos faz bem, não ficar ali sempre focada no que nos dói, né? Eu acho que em processos terapêuticos tem isso, é preciso olhar para isso, mas também fortalecer esses nossos pontos fortes, sabe? Como Mercúrio fala muito da mente,
Leão é um signo de fogo fixo. Então, o que que a gente tá? A gente tem que fixar no que nos traz essa luz, essa iluminação, essa consciência de nós mesmas. Então, é tipo reparar se as nossas conversas internas, elas têm nos fortalecido, elas têm nos enfraquecido. Eu acho que isso é um ponto importante, sabe? Porque é uma conversa que a gente vai ter, nós mesmas, né? É uma conversa que a gente vai ter pro resto da vida. Então, por que não melhorar, sabe? Então, às vezes, ser talvez menos violenta com nós mesmas, ter mais compaixão com nós mesmas, sabe? Eu tenho pensado muito nisso, porque às vezes eu nem percebo da forma com que eu tô falando comigo e como isso é importante, como isso reflete na nossa vida, sabe? Então, como que eu posso falar comigo mesma? Muitas vezes é essa voz de como falaram comigo quando eu era criança. E, enfim, a gente fica repetindo isso, sabe? Agora me veio até à tona aquilo que a Clarissa traz, né, nos Mulheres que Correm com os Lobos, que é isso, da gente matar esse predador interno, sabe? Matar essa voz interna. E quando vira essa voz, eu acho que uma coisa também que nos ajuda a separar, que isso também é uma coisa que minha psicóloga me ensina muito, é no sentido de identificar essa voz, sabe? Para que a gente possa separar. Então, isso aqui é a voz da autocrítica. Isso aqui é voz de tal, sabe? Porque daí você vê, isso aqui não sou eu, né? Eu sou outra coisa, sou algo maior. Então, você consegue separar, né? Eu acho que é esse primeiro passo, trazer consciência para essa voz interna. Outra coisa também que me veio, assim, no dia de hoje, acho que nos últimos 2 dias já tem me vindo muito, assim, essa questão de, de como assim a nossa criança interna muitas vezes ela quer ser validada, ela quer ter atenção, e eu acho que isso até entra nessa questão que eu falei de se visualizar a criança, né? No sentido da gente se escolher, da gente se dar atenção, porque senão a gente fica o tempo inteiro esperando ser escolhida, esperando, né, ser amada no trabalho, na família, né? Nos nossos pais, nos nossos relacionamentos. Então, é fazer esse primeiro passo de não, eu me escolho. Eu acho que isso é muito importante. E não só eu me escolho, eu acho que a gente falar para nós mesmas eu me escolho, mas também escolher o que a gente quer, sabe? Se permitir desejar. Eu acho que isso é muito importante também, porque muitas vezes a gente só fica refém do desejo do outro. E eu já comecei a viajar aqui de novo. Enfim, algumas reflexões aí que me vieram nesse céu. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Então, esse aspecto às vezes traz esses maus entendidos, esses ruídos, essas falhas na comunicação. Cada um tá falando uma coisa e às vezes tem essa dificuldade, de entendimento, tá? Então, essa necessidade muitas vezes de expressar o que você sente, de se posicionar, mas às vezes perceber se isso não é só uma expressão assim de um egoísmo, de um autoritarismo, né? Que o leão às vezes tem isso, essa coisa de ser territorialista no aspecto negativo. Mas também eu penso que fortalece muito essa coragem de expressão nossa. Então, penso que essas práticas, principalmente de escrita, do que você está sentindo, do que está se repetindo, isso que eu falei de escrever isso para sua criança interior, e também pensando que Aquário é um signo do futuro, é você escrever como que você vai estar daqui 6 meses, sei lá, sabe? Eu acho que também pensar no futuro pode ser interessante. Eu acho que essa alunação, por ser no signo de Câncer, e o Sol e Júpiter ainda estão em Câncer, traz muito essa questão do passado, mas eu vejo esse olhar para o passado de uma forma fértil, sabe? De uma forma criativa. E a partir daqui, aonde que eu quero ir? Para onde eu quero ir? Porque senão a gente fica igual o caranguejo ali na lama, sabe? Não sai. Não troca de carapaça, não se movimenta, fica fazendo esse mesmo movimento toda hora. E eu acho que sim, né? A nossa vida é cíclica. A gente vai repetir muita coisa, mas eu acho que é passar por lá dessa forma mais expansiva, dessa forma mais acolhedora com nós mesmas. Então, acho que algo que eu trouxe na quinta também, que foi dia de Júpiter, esse Júpiter em Câncer eu vejo muito a gente buscando esse autocuidado, buscando muito essa nutrição de nós mesmas. E para cada pessoa isso é muito único. E a gente só aprende a se cuidar se a gente se conhece. E a gente só se conhece olhando para todas as partes de nós mesmas, não negando nada, sabe? E eu acho que o céu ele pode ser um apoio forte nisso, mas é o que eu sempre falo, essas coisas elas não substituem o olhar para nós mesmas, sabe? Isso de se experimentar, se colocar.
trazer essa atenção para si mesma, trazer essa presença. Acho que isso é uma palavra também que eu vejo que se relaciona muito com o signo de Leão, é presença. Eu tô aqui, sabe? E até pensando na mitologia do caranguejo, é, a história que dá origem à constelação do caranguejo é um momento que era envia o caranguejo para matar Hércules e o Hércules pisa no caranguejo e mata ele. E ele vai, o caranguejo vai para o céu por lealdade à Hera. Hera é a mulher de Júpiter, de Zeus, né? E eu penso assim, a gente pode pensar em 1 bilhão de simbolismos disso, mas é muitas vezes assim, o, o nosso eu, a nossa consciência sobrepondo essas questões do passado, talvez essas feridas, essas dores, essas mágoas, sabe? Não que isso não deva ser levado em conta, mas é que isso possa trazer o nosso verdadeiro eu, sabe? Que a gente possa ser criativa, que a gente possa trazer essa chama, essa luz, o que é único, o que é individual em nós. Sabe? Então, muitas vezes é a partir disso que a gente tem mais consciência sobre nós mesmas, que a gente descobre quem a gente é, sabe? Enfim, algumas ideias aí que vieram. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Agora eu também não lembro da onde que veio esse exercício, mas isso de você escrever a sua própria história e ter esse olhar assim, como se fosse uma vitória mesmo, né? Então, olhar para o nosso próprio passado e eu acho que isso está no Trauma e Memória do Peter Levine, talvez, que fala muito disso, né? Como que a gente recupera, se recupera de traumas, e muitas vezes a gente tem que criar um sentido, né? Então, acho que Câncer e Leão tem muito isso, né? O Câncer por ser essa fertilidade que vem das emoções, Leão por ser essa criatividade que vem do nosso eu. Então, a gente se fortalece a partir disso. Enfim, acho que é isso para o céu do dia de hoje. Bastante reflexões eu trouxe, espero que alguma tenha batido aí, tenha sincronizado ali com o que vocês estão vivenciando. Acho que essa oposição também pode trazer essa questão do eu e do coletivo, essas questões do autocuidado, como eu já mencionei, da nossa autoexpressão, enfim. Então é isso para o céu do dia de hoje. Esses são os únicos aspectos. Amanhã não tem aspecto, só 20h45, 8h45 da noite, que a Lua vai sair do signo de Aquário e vai ingressar no signo de Peixes, que é esse signo de água mutável, então a gente já se volta mais para a sensibilidade, porque é artístico, porque é espiritual, para esses estímulos emocionais, para essa sensibilidade, né? Mesmo. Então, é isso. Hoje o dia está mais racional, também pede por essa criatividade, então a gente buscar outras práticas ali para lidar com o que a gente sente, buscar ser criativa, observar esses padrões emocionais, esses padrões mentais e fazer, criar algo a partir disso. Então é isso para o céu do dia de hoje. Se vocês quiserem fazer leituras de previsões astrológicas, de tarô também, todos os atendimentos estão disponíveis ali nos destaques escrito atendimentos do meu Instagram. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. E deixa eu ver se tem algo mais. É isso então, gente. Até amanhã.